tem várias doutrinas que o irmão Brana ele prega, que quando nós vamos examinar essas doutrinas, elas não suportam o teste da Escritura Sagrada. Uma das coisas que o irmão Brana prega é que a rebelião de Lúcifer foi porque ele queria fazer um reino semelhante a Miguel, e que Miguel era Cristo. Essa testemunha de que Miguel é Cristo nós só encontramos em algumas seitas no Brasil como Testemunha de Jeová. O Adventismo não crê que é uma seita, mas nós encontramos também essa maneira de defender a figura de Miguel como Cristo, e nós não conseguimos enxergar pela Bíblia, porque não existe, que Miguel tinha um reino e que Satanás se revoltou contra Miguel por causa disso. Uma outra questão também interessante, o irmão Brana ele bate muito contra o movimento pentecostal, contra os dons espirituais, dizendo que são lata vazia, ele vai falar isso na mensagem dos selos. Eu sou muito temeroso para falar contra uma manifestação do Espírito Santo, eu acho que essa é uma das razões também que envolveu a morte dele. Nós temos o caso de Mical, quando ela vai falar contra o rei Davi, porque ele estava dançando no espírito, ainda que para alguns de forma escandalosa, mas quando ela falou assim, tu, rei de Israel, se porta como um vadio, a Bíblia diz que ela ficou estéril por causa daquilo, e nunca concebeu. Então nós temos que ser muito cautelosos para atacar os moveres do Espírito Santo dentro da igreja. Entre outros pontos doutrinários que o irmão Brana ensinou fora as eras da igreja, colocando um mensageiro para cada igreja, ele falou tais coisas que uma mulher que corta o cabelo, ela se torna uma prostituta e que o seu marido pode se divorciar dela. Agora, pela Bíblia, um homem só pode se divorciar de uma mulher se ela adulterar, o caso da palavra pornéia, se ela mente para ele, no caso, ela não era mais virgem e ela acaba enganando ele. E interessante que a família do irmão Brana, quando nós vamos ver as próprias filhas que estavam diante, vivendo ainda no terra dele, elas cortavam os cabelos. E se isso fosse pecado, segundo Paulo escreve para Timóteo, se um ministro ele não consegue ordenar a sua casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Então como que pode o irmão Brana, ele ser o mensageiro para da igreja, pregar que isso era pecado, sendo que na própria família dele as suas filhas viviam dessa maneira? Então, para mim, isso Paulo tratou com o contexto da cidade de Corinto, não tem nada a ver com os dias de hoje. A gente pode uma outra hora entrar para explicar detalhadamente quais são esses pontos, por que Paulo tratou. E entre outros pontos doutrinários, tem mensagem que o irmão Brana fala que Deus não era onipresente. O que faria Deus ser onipresente é porque ele era onisciente, ou seja, ele conhece o fim desde o princípio, por isso faria ele ser onisciente, mas ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fala isso numas 3 mensagens que eu tenho eu posso estar mostrando para os irmãos. Ele falou sobre a semente da serpente, o irmão José inclusive tem um estudo muito detalhado, analisando os vocábulos hebraicos para tratar do que ele está falando ali. Ele pegou isso do Targum, existiu o pregador Daniel Park também que defendeu isso na igreja, e entre vários pontos doutrinários errados que o irmão Brana pregou. Que o irmão Brana, no início do seu ministério, na década de 50, ele era um trinitariano, ele defendia a Santíssima Trindade, ele diz em seus sermões que a Trindade enviou ele. Ele fala, você crê na Trindade? Nós também cremos. Você tem que crer neles não como crê em mim, mas eles me enviaram aqui. E ele fala que eles me enviaram aqui. E o irmão Brana, depois de professar o dogma da Trindade, ele vai se deparar com o povo unicista, que ele fala que estava lá, o pessoal pregando, viu o povo escrito só Jesus na bicicleta, e o irmão Brana começa a sofrer uma certa influência do povo unicista. E aí ele começa a entender o unicismo, começa a pregar o unicismo, só que o irmão Brana ele vai terminar o fim dos seus dias no ministério, ele começa a pregar que Jesus era o Jeová do Velho Testamento. Depois ele vai começar a pregar a mensagem quem é esse Melquisedeque, e vai começar a alegar que Jesus não era Jeová, e que Jesus nem tinha o Espírito Santo, e que Jesus só recebeu o Espírito Santo por ocasião de seu batismo. Ele fala assim, só que o grande problema é que quando nós vamos para a Escritura, é anunciado que ali nasceu Cristo. Então a gente poderíamos conjecturar, se João Batista tinha uma unção muito menor que a de Jesus, uma vez que a plenitude da divindade, ele era o próprio Cristo que nasceu, habitava nele, já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, como que Cristo, o Messias, não seria? Então isso seria um outro erro e equívoco doutrinário pregado por William Marion Branham. Essa é o legado que William Branham deixou. O que ele pregou? Várias contradições de seus sermões que nós não conseguimos definir o que ele realmente acreditava. O que nós vimos é isso aí mesmo, que vocês falaram de forma muito resumida e bem clara para os telespectadores poderem estar acompanhando. O grande problema de William Branham realmente foi pegar palavras da Bíblia descontextualizadas, e quando nós fazemos isso, nós colocamos palavras na boca de Jesus que ele não falou. Uma outra questão também, irmão Zé, que você abordou aí sobre a semente da serpente e tudo, o irmão Branham, quando ele pega aquela passagem de Mateus capítulo 15,
que os pastores gostam de usar do tabernáculo da fé, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, nós temos que entender essa escritura dentro do seu contexto. O contexto está ensinando o quê? Que os fariseus estavam repreendendo os discípulos por comer sem lavar as mãos. Aí Jesus fala que por causa da vossa tradição de homens, vós invalidais a lei de Deus. Aí os discípulos falam, mestre, os fariseus ouvindo isso, ficaram escandalizados. Jesus olha para ele e fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que planta que Deus não plantou que seria arrancada? A tradição ensinada pelos homens que invalidariam o mandamento de Deus. Tradição tais como, ó, se a pessoa não lavar as mãos para comer, ela está pecando, é um pecado contra a lei. Então isso são coisas que Satanás semeou, ensinamentos humanos, que acabou se enraigando no coração dos homens. Então Jesus bateu contra o falso ensinamento, não tem nada a ver com as pessoas ali. A passagem que o irmão Brana fala, que o pecado entrou no mundo pela mulher, isso aí é tirado de um livro apócrifo que se encontra na Bíblia Católica, chamado Livro de Eclesiástico, capítulo, não é Eclesiástico, Eclesiástico, capítulo 25, versículo 24, fala que foi pela mulher que o pecado entrou e a culpa entrou no mundo por causa dela, entendeu? Então esses foram os grandes problemas. O irmão Brando, ele teve acesso e leu muitos evangelhos agnósticos. Tem uma mensagem que ele vai falar que quando ele vai orar pelos enfermos, ele tem que pronunciar 3 palavras secretas, se assemelha muito com o evangelho apócrifo de Tomé, que ele fala que foi revelado palavras para ele que eles poderiam mandar cair fogo do céu. Então, se nós formos examinar de onde o irmão Brandt tirou essas doutrinas aberrantes, tal como o semente da serpente, nós encontramos dentro da Babilônia, num período tardio, onde se cria que Lilith foi a primeira esposa de Adão, e ela se casou com Samael, dali veio Caim e tudo mais. Então nós vamos encontrar que a origem dessas doutrinas não foi dada na Bíblia, até porque a explicação dos gigantes, quando nós vamos ler ela dentro da Bíblia, não tem nada a ver com a serpente. Quando Deus fala, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ali está bem claro que Jesus Cristo no Calvário, sendo a semente da mulher, ele feriu o império das trevas. Se a ferida na cabeça da serpente seria Jesus ferindo o império das trevas, como que seria uma serpente literal? E aí em Apocalipse João fala que Satanás, o grande dragão e a antiga serpente, que engana todo mundo. Então ali está totalmente ligado a figura da serpente com uma figura do mal, que é o próprio Satanás. Então, irmão Brana, por razão de ler esses evangelhos agnósticos, coisas que estavam dentro da Babilônia, e vamos colocar assim, essas doutrinas que ele começou a pregar como se fossem supostas revelações que Deus revelou para ele, isso é tudo mentira, irmãos. Então, quando nós temos que examinar isso, passando pelo critério da Bíblia, ver se a Bíblia suporta essa suposta revelação, e nós vamos ver que Deus não revelou nada para o irmão Brana, que antes dele vários outros pregadores já pregaram aquilo. O irmão Brana inventa a história de que ele conheceu o povo pentecostal. As pessoas não sabem que a igreja do pastor Batista Roy Davis não era uma igreja batista missionária, como o irmão Brana afirmava, ela era uma igreja batista pentecostal. Antes do irmão Brana conhecer o povo pentecostal, o irmão Brana registrou a sua igreja, nós temos documentos que provam isso. O irmão Brana registrou a sua igreja por volta de 1933, 34, como tabernáculo pentecostal. O irmão Brana, ele era um santo rolador, ele era um pentecostal e ele até falava línguas estranhas, segundo nós vemos em seus sermões. Essa história de que depois ele encontrou os pentecostais, isso é tudo mentira, irmãos. Isso tudo nós conseguimos provar através da história documentada. Inclusive, quem tem aquele livro, Um Profeta Visita a África, lá é narrado que o irmão Brana tinha um problema no estômago, e ele foi numa igreja, e o pastor Roy Davis fez oração com óleo, e ele foi curado ali. Irmãos, igreja batista tradicional não faz oração com óleo. Existe um documento na matéria de uma revista que o pastor Roy Davis, ele fala que o irmão Brana recebeu o Espírito Santo na casa dele, o que subentende que por falar em língua, essa é a evidência que o Roy Davis tinha, e o Roy Davis, ele vai falar nessa revista que ele fundou a igreja da qual o irmão Brana fazia parte, que era a Igreja Batista Pentecostal. Por isso que essa história que o irmão Brana conheceu o povo pentecostal, nunca tinha ouvido sobre os santos soladores e as pessoas falando em língua, isso é tudo coisas criadas por eles, irmão. E tudo isso não é prova também da história documentada. Eu espero que os telespectadores não fiquem chocados, apesar de é quase inevitável não ficar, mas tenha paciência, conversa com a gente e com amor cristão, irmão. Nós falamos isso de coração, com amor cristão nós vamos estar ajudando vocês. Esses assuntos tão polêmicos que parece que Deus só falou com o irmão Brana e revelou essas coisas para ele.
Antes de encerrar só, o irmão Marcos tinha falado pra mim citar a mensagem que o irmão Brana ele era um trinitariano, correto? Certo. Eu não me esqueci não, a mensagem está aqui, ela chama Na Tua Palavra, foi pregada no dia 6 de maio de 1951. Eu vou dar uma lida na íntegra, os irmãos depois podem estar conferindo isso. No parágrafo E32 fala assim, ó, veja, Jesus não podia fazer nada, exceto ao povo que acreditou nele. É isso mesmo? Veja, você acredita em Deus, você acredita no Filho, acredita no Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade? Nós acreditamos nisso. Veja, mas então, para que isto funcione, quer dizer, o irmão está falando do dom dele de cura, né? Para que isso funcione, você deve acreditar em mim. Não como neles, mas eles me mandaram aqui para isso. Você entende? Sim, senhor, você entende. Então vocês veem que o irmão Brana, na década de 50, ele era um trinitariano, depois ele encontra os unicistas, depois ele crê num dualismo, possivelmente por causa que ele começou a sofrer uma certa influência dos testemunhos de Jeová, e aí o irmão Brana não se sabe mais no que ele acredita, entendeu? Eu espero não ter ferido o coração de ninguém, eu oro para que as palavras que nós falamos aqui possam alcançar os seus corações, que vocês possam se voltar para Jesus Cristo,